bom dia. Tirando a Bíblia da caixa. Cheguei de viagem. Bom dia, Mônica Nunes. Bom dia, Fernanda, Val. Como é que passaram o final de semana? Hoje é uma segunda atípica, né? Após eleições municipais em todos os lugares, o povo festejou. Capaz de passar alguém buzinando aqui hoje ainda. Minha vontade era até ter dormido na roça, ficar quietinha lá. Mas como eu tô sozinha aqui, não é prudente, né? Que Deus abençoe aí os nossos novos governantes que tomarão posse, né? A partir de janeiro. A gente... A política, ela nos faz analisar tantas coisas, né? Tantas coisas. Como o poder das escolhas. O poder das escolhas. Deus tem falado comigo já há bastante tempo. Conosco, né? A respeito do livre-arbítrio. O poder do livre-arbítrio. Que bom. Que bom que temos mais essa oportunidade para a gente analisar o poder do livre-arbítrio, né? Democracia nada mais é que isso. Continuemos orando pelos nossos governantes. Porque, né, Beni? Toda autoridade é constituída por Deus. Ele tem o comando de todas as coisas. E cabe a nós orar, abençoar. Espero que vocês tenham feito boas escolhas também com o voto de vocês. Bom dia, Rose. Bom dia, Helena. E para muitos lugares vai ter segundo turno, né? Eu não sei na cidade de vocês, aqui em Laginha não, aqui não tem. Nunca aconteceu. Eu acho que é acima de não sei quantos mil habitantes, né? Mas eu fiquei muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida, sabe? Eu era muito doente politicamente falando. E esse retorno meu para Laginha, com retorno para cá como eleitora, me fez assim ver o tanto que Deus tem feito na minha vida e trabalhado nas minhas emoções, trabalhado na minha consciência. Eu encaro isso como um milagre, sabe? Porque que legal, Mônica, a Mônica falando aqui, ó, nosso Deus é tremendo, meu filho Murilo exerceu a cidadania e graças a Deus ele assinou sozinho. Concluiu o processo, ele deu sozinho. Gente, sozinho com Deus, né? Isso aí que você tá falando. Que coisa linda, Mônica. Mônica que é mãe atípica. O Murilo tem síndrome de Down. E 16 anos, Mônica. Porque com 16 já pode fazer o título, né? Que legal, Mônica. Que conquista mesmo. Glória a Deus. Me alegro com você, tá? Então são coisas que... Quantas coisas vêm à tona, né? Quantas emoções, é igual a Mônica tá compartilhando. E a gente vê, assim, tudo, em todo tempo, tudo é espiritual, né? Em todo tempo a gente... E baixa visão também. Mas ele usa óculos? Eu não lembro de vê-lo de óculos. Então, em todo tempo, a gente vê a mão de Deus, sabe? Guiando as nossas emoções, guiando a nossa fala, guiando a nossa postura. O fato de eu ter conseguido fazer 20 entrevistas, né, com os candidatos a vereadores,
uma coisa assim que mexeu muito comigo também foi que para mim é um testemunho, né, de estar o tempo inteiro, de falar o tempo inteiro de Cristo em tudo, em todos e para todos. A mesa ali do Seis com Rafa foi muito importante para mim. Não sei se foi para outras pessoas. Né, Jace, bom dia. E espero ter inspirado outras pessoas a serem mais democráticos, a serem mais respeitosos. Passamos aí pela perda de um dos candidatos que foi entrevistado, né? O Fábio. E uma coisa inédita que em Lajinha também aconteceu, eu nem sabia que isso era permitido. O pai dele, que é vereador, assumiu o lugar dele como candidato. Eu não sabia que isso podia existir. E foi um dos mais votados, né? Mas e uma coisa assim que eu não consigo entender, eu aceito, mas não concordo, é a questão, por exemplo, dos vereadores entrar pessoas que foram menos votadas do que outros por causa de partido. Sobre coeficiente, né? Tem esses negócios aí de legenda, tem uns lances aí que eu não entendo e não concordo. Apesar de não entender direito, eu não concordo. Eu penso que tem que ser eleito quem é mais votado, já que estamos vivendo a democracia, né? Pode ser uma fala ignorante minha, mas é o que eu penso. Amém. Glória a Deus, Mônica. Mas na verdade isso era assim, isso tudo que aconteceu nessas entrevistas foi assim um selo na minha vida de que a gente quando quer, a gente quando se põe, o poder e a disponibilidade mesmo. Eu acho que isso pode até virar um capítulo do livro, sabe? Eu tenho que anotar isso para contar tudo isso que Deus fez na minha vida em relação à política. Bom dia, irmã Marlene. A paz do nosso Senhor Jesus seja presente sempre. Muito bom, sexta-feira, né? No despertar e abraçar a irmã Marlene. Então vamos lá, né, gente? Hoje é o dia 281 de 366, segunda-feira, dia 7/10. Bom dia, Tônia. De 2024, estou em Lajinha, na minha terrinha. Hoje é o nosso encontro 1091, para a glória de Deus, aqui do Seis com Rafa. E estamos nessa reta final na nossa jornada da leitura de Apocalipse. Sexta-feira, a gente finalizou a leitura do capítulo 12 e hoje vamos iniciar Apocalipse 13, que tem só 18 versículos. Apocalipse 13. Vamos ver se a gente consegue ler ele todo, tá bom? O filtro de sexta-feira. Amém, Mônica. Pode existir essa mesa em outros testemunhos de vida, de milagres para a glória de Deus. Amém. Anseio com todo o meu coração. Sexta-feira, o filtro foi: para que temor? Para que temer? O sangue do Cordeiro me faz vencedor. Eu escrevi temor aqui, mas o filtro era temer, né? Porque temor a gente tem que ter. Para que temer? Para que temer? O sangue do Cordeiro me faz vencedor. O que nos inspirou para esse filtro foi o versículo 11
do capítulo 12, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, fazendo-nos lembrar aqui sobre Apocalipse está falando do fim do tempo, né? Coisas que ainda vão de acontecer, trazendo a memória, nos lembrando de coisas que já aconteceram também. É um vai e volta, né? E sexta-feira a gente leu no capítulo 12 sobre a mulher e o dragão, as duas testemunhas, né? E quantas coisas aí que estão por vir, mas o sangue é pelo sangue, o sangue do Cordeiro que nos faz vencedor. Não podemos esquecer disso. Então deixa eu anotar aqui, se você puder, abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, para a gente começar aqui nossa leitura. Do verso 1 até o verso 10 vai falar sobre a besta que subiu do mar. Então vamos ler aqui até o 10, depois a gente recomeça no 11, combinado? A gente lê até o 10, lê a explicação de Roma e depois volta aqui para continuar. Então, a besta que subiu do mar. Deixa eu escrever aqui porque essa Bíblia aqui não tem subtítulo. A besta que subiu do mar. E eu fiquei... Vamos começar aqui a leitura? Peraí, deixa eu só achar um marcador aqui, gente. Deus é bom demais. E eu fiquei, eu quem? João. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar. Então o que João viu? E vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças. Ontem, estava até comentando, mandei um recadinho para Helena, sobre... Tão interessante o áudio do devocional que a Helena tem no WhatsApp, e estava falando exatamente sobre esse contexto que João escreveu. Bom dia, Kátia, bom dia, Josefa. João já era um idoso, né? E ele escreveu muita coisa em enigmas devido à perseguição dos cristãos. E até para não ter muito crédito. Só que, vou te ver aqui, Zefinha, só que para os crentes, para a igreja, isso não era enigma. Muita coisa não era enigma. Então, foi muito bom o áudio, né, Helena, de ontem. Então, olha só. E eu fiquei sobre a areia do mar, verso 1. E vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, diferente da besta que a gente já leu, que tinha 7 chifres também. E sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Olha só a identidade dessa besta aqui. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Olha só. Então a gente... São animais que eu falo extraterrestres, né, Cris? Bom dia. Isso é coincidência, né, Helena? Porque... Mas Roma aqui já coloca como animais demoníacos. Roma coloca esse termo.
Eu falo assim, animais extraterrestres, porque na Terra você nunca imagina sair do mar um leopardo, um ser semelhante a um leopardo com essas características, né? 7 cabeças, 10 chifres, 10 coroas. Engraçado que tinha mais coroa do que cabeça. A gente pensa assim, aonde que ficava essas outras coroas sem ser na cabeça, né, Regi? Porque tinha 7 cabeças, mas 10 chifres, tudo bem. Mas tinha uma cabeça que tinha mais de 2 chifres. E 10 coroas. Cada chifre tinha uma coroa. O nome era Blasfêmia e tinha aparência, a semelhança de um leopardo. Os seus pés eram como pés de urso. Olha só. Pés de urso e sua boca de leão. Como a boca de leão. E o dragão lhe deu seu poder. E o dragão lhe deu seu poder, e seu trono e grande autoridade. É difícil a gente até pensar num ser assim, né? E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte. E sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. Engraçado que se maravilhou, não se assustou, se maravilhou. Vamos prestar atenção nessa palavra aqui. E eles adoraram o dragão, que dera o poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Então o povo estava maravilhado, né? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. Olha a característica aí, ó. Grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. 42 meses de poder. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos. Foi permitido. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias. Foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E todos os que habitavam na terra a adoraram. Todos que habitavam na terra a adoraram. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Incrível essa característica aqui do Cordeiro. Já devia ter lido isso, mas nunca tinha parado para pensar. Morto desde a fundação do mundo. Verso 9. Se algum homem tem ouvido, ouça. Bom dia, Glaucia. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro, mas aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Vamos ler o que Roma nos explica aqui sobre essa besta
essa besta que sobe, que surgiu do mar. Então vamos lá, o verso 1 e 2, a besta surgir no mar, o assim chamado mar da humanidade, mencionada primeiramente lá no capítulo 11, verso 7, onde se diz que sua origem é no abismo. É descrita em termos semelhantes: leopardos, pés de urso, boca de leão. Só que as bestas, na visão de Daniel 7:2, ao dragão em Apocalipse 12:3, 7 cabeças, 10 chifres e sobre os chifres 10 coroas. Espera aí um pouquinho. Então, semelhanças, né? Dessa besta com Daniel 7, com o dragão de Apocalipse 12, ele tem semelhanças. E três semelhanças aqui é Satanás, que agora lhe deu poder e grande autoridade. Visto que os planos da besta foi embaraçado pela ressurreição e ascensão das duas testemunhas. Detalhe importante aqui, ó. Visto que os planos da besta foi embaraçado pela ressurreição e ascensão das duas testemunhas. Lá no capítulo 11, a gente leu isso, né? Verso 11 e 12. Aqui no capítulo 13:3, parece descrever uma ressurreição real ou um ferimento quase fatal, né? Isso aí. Verso 3, e viu uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. Então lembra até ressurreição, né? Vou grifar isso aqui. Explicando aqui de versos do 5 ao 7. O Senhor permite que a besta fale contra Deus e também tenha poder de exercer seu reinado mundial de terror contra os cristãos gentios, os santos. Né? Esses santos aqui são os cristãos gentios, não podemos esquecer isso. Essa blasfêmia desenrola-se pelo restante dos 3 anos e meio, 42 meses. 3 anos e meio, que também pode ser falado como 1260 dias. Aqui sobre, aqui no verso 6 do capítulo 12, e a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1260 dias. E houve guerra no céu. Então, esses 1060 dias são os mesmos 42 meses, que é o mesmo de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então vamos lá. Essa blasfêmia, aqui falado do 5 ao 7, desenrola-se pelos restantes dos 3 anos e meio, ou 42 meses, no período de tribulação, depois que as testemunhas completam seu ministério e são levadas aos céus. Esses são os mesmos 42 meses mencionados também no capítulo 11, verso 2. Se a gente voltar aqui, né, vai falar sobre isso o tempo.
aqui, ó, das duas testemunhas. Mas o átrio que está fora do templo, deixe-o e não o meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então é esse mesmo tempo, só que em cada lugar tem lugar que fala em dias, tem lugar que fala em meses, mas se refere a 3 anos e meio. Então esses são os mesmos 42 meses mencionados no capítulo 11, verso 2. O uso de skene, ou tenda, tabernáculo, morada, como a palavra para tabernáculo equipara os santos à grande multidão de todas as nações. Em 7:9, né? A gente já leu nota sobre isso. Da qual se diz que Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Que no grego é essa palavra, né? Skenu, viver em tenda, habitar com. Na expressão grande multidão, esses que habitam nos céus são vistos mais tarde no livro louvando a Deus por seus justos juízos e pelo casamento do Cordeiro com sua noiva, um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então o que acontece? Falam mal dos que habitam no céu, porque tudo indica aqui que o arrebatamento já tinha acontecido, né? Isso aí. Bom dia, Nilda. Explicando aqui o verso 8. E todos os que habitam na terra a adoram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Este versículo explica a razão pela qual os habitantes da terra, entre aspas aqui, adorarão a besta. A ausência de seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que contém os nomes de todos aqueles que serão poupados do lago de fogo do último juízo. Então é uma entrega total, né? Uma entrega total. Para finalizar esse período aqui, ó, da besta que surgiu do mar, falando do verso 9 e 10. A expressão, se algum homem tem ouvido, funciona como um chamado à paciência e à fé dos santos. E mesmo até a morte, se necessário. Deus destina alguns ao cativeiro e outros para serem mártires. Sofrimento até o final, mas vida eterna, né? Não morte eterna. A partir aqui do verso 11 até o restante, até o 18, vai falar sobre a besta que subiu da terra. Então são figuras diferentes aqui, né? A partir do verso 11, a besta que subiu da terra. Uma subiu do mar e a outra subiu da terra. E eu contemplei outra besta saindo da terra. E ela tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. E ele falava como um dragão. Ele ou ela, né? Tinha 2 chifres semelhante ao de cordeiro e falava como dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta. Então, a idolatria, ela é contagiante, né? Vamos colocar assim. Bom dia, Beth. Bom dia, Mônica. Receputi. A primeira besta que tinha todo o poder mencionado aqui, que subiu do mar, também era exaltada por essa segunda besta aqui, a partir do verso 11, que subiu da terra. Menos impetuosa, né? Assim, pela descrição. Tinha 2 chifres, a outra tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas.
E essa segunda aqui falava como um dragão. Verso 2. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, mas tinha o mesmo poder, porém, né? E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta. Então tinha essa comunhão aqui entre as duas bestas, né? Cuja ferida mortal estava curada. Verso 13. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer de sobre a terra à vista dos homens. Olha o poder. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta. Dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Então, assim, aquilo foi uma coisa tão chamativa que uma besta adorava a outra e incitou aqui os habitantes da terra, que ainda estavam aqui, para fazer uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Ai, ai. Ele sempre quer ser Deus, né? Ele sempre quer ser Cristo. Verso 15. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. Olha só. Então aquela imagem de escultura teria vida. Olha que poder. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar, olha só, quanto falar, quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Vamos concluir aqui, depois a gente vai. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome, que aqui no caso é o 666, né? Aqui a sabedoria deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. O número da besta, 666. E aí, o que acontece, né, gente? Antes da gente ler a explicação de Roma aqui, o que me chama a atenção? O diabo, né, Lúcifer, que era um anjo de luz, regente no coral celeste, deixou o orgulho subir no seu coração e ele quis ser Deus. E caiu com um terço dos anjos. Ele foi dado poder, gente. Ele caiu com poder. Não pensa que ele não caiu sem poder, não. Só poder sobre a terra, né? Ele não vai voltar para o céu. O cordeiro, o sangue do cordeiro, nos dá poder e acesso à vida eterna com Cristo. Para sempre, sempre, sempre. E o cordeiro já venceu, né? O cordeiro já venceu. E o diabo sabe disso, sabe que o dia dele está contado. E hoje, o Espírito Santo ainda habita em nós, ainda está na terra, mas vai ser o tempo que ele vai ser retirado. E aí, bom dia, Dileg.
onde tudo isso vai acontecer aqui, já vai ter acontecido o arrebatamento, né? Bom dia, Ivan. Já vai ter acontecido o arrebatamento. Então, ainda haverá alguns remanescentes que vão resistir tudo isso. Mas vocês estão vendo assim que vão ser tempos totalmente dominado. O mundo será totalmente dominado, coisa que a gente ainda não vive. A gente se escandaliza com tanta coisa, ou às vezes até se cauteriza diante de tantas coisas terríveis que têm acontecido, mas isso não é ainda nem a sombra do mal que está por vir. E aí, nesse trechinho aqui, dessa besta que subiu da terra, né, a segunda besta, a gente vê quantas semelhanças ainda dessa inveja de querer ser o Filho de Deus. A gente vê, chifre semelhante a de cordeiro, querendo se parecer com o cordeiro. Lembra lá atrás que os santos tinham a testa marcada? Aqui o diabo vem, né, Suzana? Trazendo semelhança para esse povo, marcando com o número da besta. E se a gente for olhar aqui, tantas coisas são semelhantes, querendo ser adorado, a questão do cordeiro, a questão da marca na testa, e aí a gente vê muitas semelhanças, né? Então vamos explicar aqui esse segundo trecho do capítulo 13 que a gente está lendo hoje. O primeiro, que foi do verso 1 ao 9, ao 10, quer dizer, falando da besta que subiu do mar. E aqui essa segunda parte, do verso 11 ao 18, falando dessa besta que subiu da terra. Então vamos lá para a explicação aqui de Roma. Uma segunda besta, outra do mesmo tipo, né? Que se levanta, aparentemente é um líder religioso porque é chamado de falso profeta. No capítulo 16 a gente vai ler sobre isso. E interessante que o tempo inteiro aqui se refere a ele, como se fosse um homem, não a ela, a besta feminina, né? E bom dia, Fabi. Então, uma segunda besta, outra do mesmo tipo, que no grego significa allos, A-L-L-O-S, que se levanta, aparentemente é um líder religioso, porque é chamado de falso profeta. Então, essa segunda besta. Vai falar dessa besta novamente no capítulo 16, no verso 19, no capítulo 19, no capítulo 20 também. Exteriormente, ele parece manso como Cristo. As semelhanças aqui, Olha as semelhanças. Ele parece manso como Cristo, semelhante a um cordeiro, mas suas profecias são a voz de Satanás, como um dragão. E ele falava como um dragão, apesar de querer ter aparência de cordeiro. Explicando aqui o 12 e o 13. A segunda besta tem todo o poder delegado pela primeira besta, para completar sua missão, a adoração mundial da primeira besta. Fazer descer fogo do céu soa como uma imitação de um dos milagres realizados pelas duas testemunhas. Então, assim, eles fizeram isso? Eu também faço. Me faz lembrar também sobre os poderes que os magos e os profetas não divinos, né, na época de Moisés e de Arão, lembra da vara de Arão que transformou em cobra, né, e depois floresceu, e também isso era uma coisa comum que os
os magos faziam naquele contexto, e tantas coisas, né? Que a gente leu bem lá no início, que vem à mente agora, né? Então, olha só, fazer descer fogo do céu soa como uma imitação de um dos milagres realizados pelas duas testemunhas que a gente leu no capítulo 11, né? Sobre aqui o verso 14 e 15. A segunda besta revela sua semelhança com Satanás ao enganar os habitantes da terra por meio das maravilhas espetaculares que realiza. Ela persuade os habitantes da terra a edificar uma imagem da primeira besta para adorá-la. Esse tipo de coisa era comum aos leitores originais de João, que estavam expostos às imagens dos deuses grego-romanos e dos imperadores romanos, com a diferença de que essa imagem passa a viver. Então, é uma coisa assim que faz a gente refletir o quê? A importância da fé, da gente crer, da gente esperar, de ter a esperança das promessas de Deus que são doideira, que a gente não consegue ver, né? Qual uma promessa? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam seguindo o seu propósito. Andar com Deus é doideira. Andar com Deus é doideira. Comecei falando aqui hoje sobre as coisas loucas que Deus faz na vida da gente e que a gente fica assim, meu Deus, é só Ele mesmo para me fazer pensar assim, para me fazer agir assim. Só Deus é capaz de mudar em mim situações, pensamentos, sentimentos. Quando a gente se entrega verdadeiramente a Cristo. E eu falando no início sobre a mesa que eu vivi esse ano com os vereadores, né? Os candidatos a vereadores. E as conexões que Deus faz, sabe? Sobre esses devocionais que eu tenho ganhado da RTM, onde eu tenho presenteado, né? Presenteei quem veio aqui no evento da Live 1000, presenteei todos os 20 vereadores, né, e vereadoras candidatos que sentaram à mesa comigo para um bate-papo. E desses 20 candidatos, teve um que Jesus já voltou para ele. Gente, e que alegria no meu coração saber que eu, de alguma forma, contribuí para que ele tivesse acesso a esse encontro. Como é divino essa conexão com a RTM que tem me abençoado com esses devocionais. Quantas vidas têm sido abençoadas com esses devocionais. Como que a gente tem acesso a pessoas inimagináveis. Quando eu comecei a ganhar esses devocionais, quando eu pensei que eu iria abençoar vocês, abençoar famosos, né? Já presenteei Michel Teló, né? Com esse devocional, os amigos da banda Contato, os trio Parada Dura, agora os vereadores, e sempre que eu posso eu presenteio. E a gente não sabe como que a palavra vai alcançar as pessoas. O que a gente precisa é entender que somos marcados, temos a marca da promessa. Né? É esse que você tem lido, né, Helena? Depois, Helena, compartilha com a gente o devocional de ontem, que está falando sobre Apocalipse, sobre João, lá no grupo de transbordo, já que nem todo mundo está no devocional, de repente até algumas pessoas vão ler, aí você pode até comentar e reforçar o convite para quem quiser estar lá no grupo com você, conosco, né? Que a gente está lá também.
Então, que a gente possa ter essa maturidade espiritual, sabe? De entender que ser semelhante não é ser igual. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Dorinha. Semelhança não é ser igual. A gente pode estar com os nossos semelhantes e não sermos iguais no agir, no pensar, no proceder. Todos serão marcados, alguns por Cristo, outros pela besta. Há semelhança nisso também, né? Então, finalizando aqui, explicando, o 14 e o 15. Peraí, deixa eu só repetir a explicação aqui do verso 14 e do 15. A segunda besta revela sua semelhança com Satanás ao enganar, né? Aqui no 12, verso 9, né? Fala sobre isso. Então, a segunda besta revela sua semelhança com Satanás ao enganar os habitantes da terra. Engraçado que habitantes da terra aqui está sempre com, entre aspas, por meio das maravilhas espetaculares que realiza. Gente, uma pausa aqui para isso. A gente precisa ficar muito atento, já nos dias de hoje. Aqui está falando de algo que ainda vai acontecer, coisas assim miraculosas. Você imagina, hoje as pessoas se prostram diante de imagens que é relatado no Salmo 115. Tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, som nenhum sai de sua boca. Olha o nível de adoração que vai ser quando essa imagem dessa besta for esculpida. Por quê? O diabo vai ter o poder de fazer essa imagem falar. Você imagina o tanto que vai ser sedutora essa imagem. Vai ser maravilhas, tem sinais e maravilhas. Maravilhas são coisas, parece até ridículo falar isso, mas são coisas maravilhosas. Então, nesse contexto, vão existir maravilhas espetaculares. Pensa o poder que vai ter, né? Maravilhas espetaculares que realiza. Ela persuade os habitantes da terra a edificar uma imagem da primeira besta para adorá-la. Esse tipo de coisa era comum aos leitores originais de João, que estavam expostos a imagens de deuses greco-romanos e dos imperadores romanos, com a diferença que essa imagem passa a viver. Hoje já temos uma idolatria, aqui a gente entende o contexto de idolatria por completo, que há muita idolatria sem ser de imagem, mas aqui está falando do contexto de imagem, de imagens. Imagens e esculturas onde a cervical é servir. Muitas pessoas têm servido a imagens. Ah, não, mas eu só venero, eu só respeito. É servidão, é idolatria. É idolatria. Isso é a Bíblia que fala, tá? Então, isso será potencializado no fim dos tempos. Bom dia, Zi. Será potencializado. Por quê? Hoje, há alguns fenômenos aí que encantam a tantos, né? De imagens que choram. A inteligência artificial, né? Que é o poder desse tempo, né? O Rose, bem lembrado. Mas vai ser coisa palpável, porque a inteligência artificial, ela ainda é no virtual, né, Rose? Apesar de enganar os nossos olhos, a gente ainda não consegue, por exemplo, sentir o cheiro do outro lado da tela. A gente se emociona, a gente se impressiona, estamos vivendo isso aqui, né? Estamos aqui vivendo isso, o poder do digital.
onde estamos aqui hoje há 1091 dias. Sabemos que esse tempo em breve vai ser, estamos vendo aí Pablo Marçal que passou aí, né, tendo suas contas bloqueadas. Será que é só a lei se cumprindo? Mas a lei do homem se cumprindo? Eu creio que vai muito além disso. Mas a gente precisa entender isso, que as semelhanças vão haver sinais de maravilhas espetaculares. Mas por isso que a gente precisa estar firme na palavra. Firme na palavra. Porque muitos serão enganados. Muitos. E ainda hoje, nos tempos de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com essas semelhanças. Por quê? A gente não pode ignorar o poder do inimigo. O poder do inimigo. O diabo não faz só coisas ruins. Se o propósito for enganar, se o propósito for tirar do alvo, que é a vida eterna com Cristo, muita coisa aparentemente boa vai acontecer. Temos o exemplo de João de Deus. Quantas pessoas foram curadas através daquele homem? E tinha uma fachada divina, né? Se entoava cânticos, louvores, tinha imagem de Cristo, tinham rezas, orações. Então a gente precisa estar firmados na palavra e cada vez mais se consagrar, se entregar àquele único que é digno. Único que é digno. Para finalizar aqui, que já deu o horário, só para a última explicação aqui do verso 16 ao 18. A marca da besta, aparentemente um tipo de tatuagem ou marca com o nome da besta ou seu equivalente número, seu equivalente número, é requerida para que cada pessoa possa efetuar seus negócios nessa época. A marca é claramente contrastada com o selo, lá do capítulo 7 que a gente leu, né? O selo que o povo de Deus vai ter. E o nome do Cordeiro e do Pai, sobre a testa dos 144 mil. Então, tem um contraste. O número 666 reflete o fato de que o número 6 é pouco inferior ao número da perfeição, que é o número 7. Muito bom isso aqui. Então, o número 666, na verdade, o desejo seria que fosse 777, né? Inferior é um número 6 é um pouco inferior ao número da perfeição, que é o número 7. Dessa forma, o número 666 intensifica o sentido de que a besta não possui a perfeição da divindade. É quase isso, mas não é isso. Cuidado com o quase, né? Temos que tomar. Ai, saúde para nós. Mas a validade desses cálculos só ficará plenamente clara quando se revelarem os eventos do tempo do fim. Serão dias muito difíceis, quase impossíveis de se salvar desse tempo. Por quê? Você vai precisar desse número para fazer negócio. Você vai precisar desse número para comer. Muita gente fala erroneamente, né? Porque não é verdade. Que não vai existir esse número da besta. O número da besta já é um celular que fica aqui na nossa frente, que reflete na nossa testa. Gente, vocês acham que se a gente estivesse vivendo esse tempo, se o celular fosse o número da besta, se fosse essa marca da besta, vocês acham que eu teria liberdade de estar fazendo live aqui
proclamando o reino de Deus, não vamos ser inocentes, né, gente? Não vamos ser inocentes. A gente não tem, hoje, aqui no Brasil, a gente já não tem a mínima consciência e noção do que os nossos irmãos cristãos perseguidos estão vivendo. A gente não tem a mínima ideia. Imagina o que vai ser a perseguição do fim dos tempos. A gente não consegue imaginar. Principalmente nós, eu acredito que nós que estamos aqui ao vivo, nunca passamos por perseguição religiosa, a ponto de sermos ameaçados. Não, se você não negar a Cristo, você vai morrer. Alguém já passou aqui por essa experiência? Eu acredito que não. Sabe? Eu acredito que não. Então a gente não tem a mínima consciência do que é isso. Mas vamos lá. Qual que é o filtro disso tudo? Eu procuro, apesar de ser textos tão complexos, eu busco filtrar de maneira simples o que Deus quer falar. Por quê? Para que a gente fixe isso na nossa mente. E o filtro de hoje vai ser o seguinte: cuidado. Né? Tem que ser um filtro de alerta. O semelhante não é igual. Parece um filtro tão simples diante de uma complexidade tão alta de um trecho como esse, que é Apocalipse 13, mas se a gente fixar isso, se a gente deixar o Espírito Santo continuar ministrando nas nossas vidas sobre a legitimidade do Cordeiro, a legitimidade da marca da promessa que nós temos, isso vai causar um efeito tão grande em nós, de não sermos confundidos, sabe? De não sermos confundidos. Que isso é capaz de nos livrar de muitas enrascadas. Que isso seja a nossa oração, a nossa repetição, o nosso mantra. Senhor, não me deixe ser confundida. Não deixe eu achar que o semelhante é igual. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Talvez hoje a gente vai ser exposto a muitas coisas semelhantes a coisas divinas. Mas a gente precisa todos os dias pedir: Senhor, Espírito Santo, me dê discernimento para discernir o que é e o que não é. Porque cada vez mais vai ser mais semelhante, vai ser mais parecido, vai ser mais próximo. E cada vez mais vai enganar mais pessoas. Até mesmo no Evangelho, nas religiões. Ah, mas é tão semelhante. Mas não é igual. Então, cuidado. Eu quero tomar esse cuidado. Eu quero ter esse discernimento. Eu quero. Abra os nossos olhos espirituais. E eu profetizo isso na sua vida com um coração grato por essa unidade que nós temos em Cristo. E que você tenha esse discernimento do que é semelhante e do que é igual. Eu profetizo esse discernimento na sua vida. Helena Barbosa, Fabiana Denadai, Fabi Denadai, Mônica Nunes, Val Giacomi, Suzana Gomes, Rosemary Gambatti, Professora Dorinha, Mônica Receputi, Dirleg Paigeu, Kátia Alves, Tônia Fonseca, Vânia Ubner, ou Vânia Berbet, que é Ubner também, Ludmila Miranda e Nilda Schneider. Obrigado, gente. Obrigado. Que Deus nos sustente e que a gente possa ter uma segunda vigilante.
vigilante, que a gente não seja enganado, tá bom? Beijo no coração. Se eu não morrer, Jesus não voltar, não fomos arrebatados, amanhã a gente volta para começar a ler Apocalipse 14, tá bom? Beijo no coração, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.